A paz do Senhor Jesus para todos nós que alcançamos a graça de viver mais este dia. Hoje eu quero compartilhar com você a nossa leitura bíblica semanal. Eu estou retornando hoje porque em tempo de muita dor e despedida daqueles que amamos, nós precisamos de um tempo, de um período de tempo, seja ele qual for, cada um tem a sua necessidade, né? Mas é um tempo para respirar, sentir a dor e aprender a administrar o que resta de nós enquanto estamos sofrendo, né? E vivendo esse sofrimento tão recente, a perda da minha irmã querida, minha irmã caçula, Daniele, eu quero honrá-la, honrar sua memória, trazendo aquilo que de fato nós podemos entregar uns aos outros. E é o que temos de mais precioso, aquilo que habita dentro de nós, né? Que eu e você nunca percamos a oportunidade de entregar para o outro que está ao nosso alcance aquilo que temos de mais precioso. Jesus Cristo, a palavra da vida, o único caminho, verdade e vida. E é por causa disso que eu vou trazer essa palavra hoje para compartilhar com você. Vou continuar compartilhando através dos vídeos, se Deus permitir, aquilo que eu tenho aprendido na palavra de Deus, que é tão preciosa, né? Que é o verdadeiro privilégio. Nós podemos tocá-la, lê-la, meditar nela. Nós temos acesso liberado à Bíblia no Brasil e eu louvo a Deus por isso. Te convido a entender o privilégio que vivemos aqui. Vamos ler juntos, ainda no livro de João, no capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 para a gente começar e vamos terminar no 17, para não nos alongarmos muito, porque vamos aprender sobre o lava-pés. Não sei se você já ouviu falar sobre o lava-pés. Muitos de nós que já conhecemos um pouco de Jesus já ouvimos muito falar sobre o lava-pés, né? E Cristo vem nos ensinando, Jesus vem nos ensinando a respeito da verdadeira liderança, da verdadeira entrega, do verdadeiro servir através dessa passagem. Então vale a pena a gente ler, reler e meditar sempre que for necessário. Nunca esqueçamos de convidar o Espírito Santo para nos ajudar, para trazer a revelação da verdade, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Não é uma mera leitura ler a palavra de Deus, né? É um contato com Ele, é ouvir a sua voz. Por isso eu lembro, nós nunca lemos a palavra de Deus sozinhos, né? Mas pela graça de Deus, o Espírito Santo está conosco e tem para nós a oportunidade do aprendizado, né, da revelação da palavra de Deus. Vamos lá? João 13, do 1 ao 17. Jesus lava os pés dos discípulos, dos seus discípulos, seus servos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, o filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, ele voltaria para Deus, né? Levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, não tens partes comigo. Disse-lhe Simão Pedro:
Verso 9. Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Porque no outro versículo já diz, né, que Satanás colocou no coração de Judas Iscariotes a vontade de trair Jesus. Então Judas já não estava mais limpo. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou, Jesus falando. Ora, se eu, o Senhor e mestre, filho de Deus, né, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Jesus nos dá nesse exemplo do lava-pés, né, a oportunidade de lembrarmos que somos servos, que independente dos dons que o Senhor nos concedeu, do conhecimento que alcançamos, dos status que adquirimos, né, do favor de Deus sobre as nossas vidas, independente de tudo de bom que Deus nos concede, não deixamos de ser seus servos. Afinal, o Senhor é Ele, o único, digno desta honra, o Filho do Deus Altíssimo. Então, se sabemos que Jesus é o Mestre, é o único, e nós os servimos, devemos refletir a respeito disso, quando estamos tratando uns com os outros. Porque no lava-pés, Jesus deixa bem exemplificado o seguinte: eu não sou maior que ninguém. Pelo contrário, eu preciso tratar com o outro com humildade. E no lava-pés, Jesus nos ensina isso dando o próprio exemplo de que ele, um mestre, serviu de maneira humilde. E se nós decidirmos seguir a Jesus e a servir a ele, nós vamos ter que servir as pessoas. Porque foi para as pessoas que Jesus veio trazer salvação, em primeiro lugar, perdão dos nossos pecados, também a salvação para a eternidade com o Pai. Ele veio trazer a libertação de espíritos malignos. Ele veio trazer cura de enfermidades, doenças, cura da alma. Ele veio trazer nova vida. Ele veio nos tornar novas criaturas. E se nós queremos servir a este Senhor, cujo foco está nas pessoas, nós vamos precisar ter essa humildade de servir o outro, ainda que ele seja menor no que diz respeito à posição social, à hierarquia, ou até mesmo na família, né? Ainda que sejam os filhos, que nós sejamos os pais e eles sejam os filhos, mesmo assim nós precisamos servi-los com humildade. O verdadeiro líder, que é Jesus, nos ensina a respeito da liderança, da verdadeira liderança, aquela que dá o bom exemplo, aquela que faz o que muitos só falam. Então, em Cristo Jesus, nós aprendemos com o lava-pés a respeito da humildade e da liderança correta, da liderança que agrada a Deus. Eu anotei assim, nesse capítulo 13, se você puder continuar a leitura, você vai perceber coisas muito importantes, coisas lindas que Deus nos ensina aqui no capítulo 13 de João.
Ele fala sobre a traição de Judas Iscariotes, fala sobre o exemplo da humildade no lava-pés com Jesus. Ele cita a respeito de conhecer as atitudes que nós vamos tomar no futuro, né? Jesus fala a respeito da negação de Pedro, que vai negá-lo por 3 vezes, mas também fala a respeito do amor de Deus, do amor celestial, que a despeito de todo abandono que nós podemos frutificar, né? Por causa de quem somos, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas conveniências, mesmo quando abandonamos a verdade ao Pai, ao seu plano para a vida de cada um de nós e para a eternidade, Ele continua sendo fiel. Porque Deus não muda de acordo com o que a gente está fazendo aqui na Terra. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é quem é, Ele é o grande eu sou. E nós reagimos ao amor de Deus nas nossas vidas conforme aquilo que nós suportamos conhecer, né? Mas se você conhece o amor, se você busca conhecer o amor de Deus, que é sobrenatural, você de alguma forma tem que se perguntar: como eu estou reagindo a esse amor? Essa pessoa, esse ser, esse Deus que me ama, mesmo sabendo o que eu vou fazer amanhã. Deus sabe o que eu vou fazer amanhã. Ele conhece, né, o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Ele torce para que eu faça as melhores escolhas, para que eu escolha o melhor caminho, para que eu fique na luz. Mas Ele sabe que muitas vezes eu não vou fazer isso. Ele sabe que muitas vezes eu vou pecar contra Ele, vou errar contra os meus irmãos, vou errar com as pessoas. Ele sabe que eu continuo sendo limitada. E mesmo assim Ele decide me amar, com todos os meus defeitos, mesmo que eu cometa os meus erros. Enquanto eu tiver um coração arrependido, eu continuo sendo filha do Pai Celestial. Então vamos nos perguntar: como nós reagimos ao amor de Deus, que sabe quem somos e o que fazemos, e ainda assim nos ama? O amor de Deus ensina o valor do serviço ao próximo, aqueles que nada têm para me recompensar. Como eu sirvo a essas pessoas que não têm nada para me devolver? O mundo e seu sistema rebelde é hostil, e é por isso que o amor é a resposta a este mundo e a esse sistema. É por isso que Cristo esteve entre nós. É por isso que o Espírito Santo habita conosco até o fim dos tempos. Porque o amor que vem de Deus é a resposta para essa hostilidade que nós vivemos aqui nesse sistema, nesse mundo. E é por isso que nós não devemos nos conformar a este mundo, como diz a palavra. Pelo contrário, nós devemos nos tornar diferentes daqueles que seguem como opção o sistema tão injusto, tão terrível deste mundo, né? Tão maléfico. E a gente deve ir na contramão de tudo isso. Essa é a nossa decisão de cada dia. E Jesus nos ensina que é necessário dar suporte uns aos outros, nos suportarmos na dificuldade, ajudarmos, estendermos a mão. Se você não pode dar uma mão inteira, estende um dedinho, estende o braço, faz alguma coisa. Libera uma palavra positiva de bênção, envia um recurso financeiro ou apenas esteja presente. Se você não pode 24 horas do seu dia, se você só pode 1 hora, ceda a sua 1 hora, dê aquilo que você tem, mas faça sempre o seu melhor. O meu melhor não é igual ao seu melhor, o seu melhor não é igual ao meu melhor, mas cada um de nós tem algo bom que pode acrescentar na vida do outro. E que nós tenhamos a vontade, que nasça em nós a vontade de vivermos o lava-pés e que isso não seja um problema para a nossa alma, que isso não seja um problema para a nossa decisão de viver com Cristo, porque no lava-pés a gente aprende a deixar de lado a nossa vaidade, a nossa intrepidez, a nossa arrogância, o nosso orgulho, tudo que nos separa da humildade, a gente aprende a abandonar com o lava-pés em Jesus Cristo. E é sobre isso, né? Eu anotei aqui que tem algo muito importante que a gente deve lembrar. A fonte do amor que habita em mim, que habita em você, a fonte de tudo que é bom,
não é nossa, não está em nós, não vem de nós. Ela é sobrenatural. Ela vem do Pai, do nosso Criador. Pelo seu Filho nos alcançou. E na ação do Espírito Santo tem nos conduzido aqui nesse mundo tão cruel, né? Um mundo onde nós precisamos revelar a luz que habita em nós, porque ele vive em trevas. Em 1 Coríntios, capítulo 13, se você puder e tiver curiosidade, eu aconselho que vá lá descobrir o que é o amor, porque o amor não é um sentimento, nunca foi, nunca será. Ele não é a respeito do romance, né? O amor é muito mais, ele é a decisão de viver, de ter atitudes de amor. Atitudes, não palavras, atitudes. Por menor atitude que você tenha, que você consiga, cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, da sua descendência, cuidando do marido ou da esposa, cuidando daqueles que estão ao seu alcance, ou quando você deixa de fazer algo porque decidiu não prejudicar ninguém, isso também é amar. Então o conceito de amor dentro de nós, no nosso entendimento, ele precisa ser esclarecido. E 1 Coríntios 13 vai te ajudar. Se aqui em João 13 você ainda não conseguiu tomar ciência do tamanho desse amor que nos ama, independente de quem somos, não que ele corrobore com os nossos pecados, pelo contrário, ele está aqui para nos advertir que precisamos nos arrepender dos pecados para andar com Deus, né? Mas se você ainda não conseguiu assimilar a forma do amor de Cristo, que vem do Pai, em 1 Coríntios 13 você vai conseguir um auxílio a respeito disso. O amor não é entusiasmado, empolgado. Ele não é uma faísca que se acende e apaga rápido. Pelo contrário, o amor é persistente. Ele é persistente e ele é crescente porque ele nos faz evoluir a cada decisão de amor. Ele nos faz evoluir como pessoa, como ser humano. E quanto mais nos aproximamos da pessoa de Cristo, mais humanos nos tornamos, porque na criação Deus nos fez a sua imagem, mas conforme sua semelhança. Então, nós carregamos, sim, as características do Pai. E o amor é a principal delas. Não o amor que o mundo nos ensinou, né? Mas o amor verdadeiro, aquele que é sacrificial, aquele que sacrifica o meu conforto, sacrifica, às vezes, uma área da minha vida, às vezes um recurso, às vezes um tempo. O amor sacrificial, que é fruto de Deus em nós. Então eu quero te convidar a fazer essa reflexão a respeito de que precisamos, né, ser alvo do suporte dos irmãos, ser alvo do suporte de outras pessoas, que nós nos permitamos ser ajudados por outras pessoas, mas que também estejamos dispostos a estender a mão, a dar um suporte àqueles que estão em necessidade. Se de alguma forma você, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, consegue ser suportado, agradeça a Deus, tenha gratidão. Mas se você também consegue suportar a vida de outra pessoa, agradeça ainda mais, porque é um grande privilégio poder mostrar o amor de Deus através de você. Então, vamos encerrar aqui dizendo que o servir por amor é para revelar a Cristo. É uma ajuda mútua. Quando Jesus lavou os pés deles, eles entenderam que eles precisavam lavar os pés, porque Deus os enviaria, como diz a palavra, a muitos outros lugares para pregar o evangelho da paz de Cristo. E passando por muitos outros lugares, que eles mantivessem o coração e a alma limpa, o entendimento ainda na palavra de Deus e na verdade, não se afastassem disso, mas que por muitas vezes precisariam lavar os seus pés. Porque ainda que a gente tenha muito cuidado, muita vigilância, sempre é possível que a gente se contamine com alguma coisa, né? Mas isso não deve nos parar, isso deve nos motivar a continuar. E que eu e você possamos lavar os nossos pés, os pés daqueles que têm necessidade, para que possamos continuar no caminho, que é isso que mais importa, revelando o amor de Deus através do seu Filho Jesus na vida de cada um de nós. Então eu quero lembrar que esse meu retorno é como ação de graça, pelo tempo que eu vivi com a minha irmã, por tudo que Deus providenciou, por tudo que Ele permitiu, e porque mesmo sem entender,
o que Ele faz, nós sabemos que Ele é Deus. E na sua soberania, Ele sabe o que faz. Apesar de muitas vezes sermos alvos de grande dor, né? Mas eu me despeço aqui de vocês agradecendo a Deus, porque pela sua misericórdia estou aqui, pela sua misericórdia continuo aprendendo, pela sua misericórdia tive oportunidade de estar com a minha irmã até o fim, na maneira que me era possível, conforme Ele me enviou. Nem sempre a gente dá tudo o que tem, mas às vezes a gente dá o que a gente mais preza. E esse é o meu Jesus. É a coisa mais preciosa da minha vida. E para quem eu puder, eu quero entregar esse amor, mostrar e lembrar que nós não estamos sozinhos aqui. Que há o nome de Jesus sobre todo aquele que crê nele como Filho de Deus, para perdoar os pecados e para salvar. Amém? Fiquem com Deus, que o Espírito Santo nos ajude a continuar lavando os nossos pés na caminhada e lavando os pés daqueles que têm necessidade, sempre que for necessário, em nome de Jesus. Beijo, fiquem com Deus.